Olá, turma, tudo bem? Na monitoria de hoje, nós veremos algumas derivadas implícitas, tá bom? Alguns exemplos. Então, para dar início, nós veremos que y' é a mesma coisa que derivada de y com relação a x. E x' é a mesma coisa que derivada de x com relação a y, tá bom? Então, podemos escrever y' ou dy sobre dx, que é a mesma coisa. E podemos escrever x', que é a mesma coisa que dx sobre dy. É a mesma coisa, tá bom? Mas eu prefiro usar o y' e o x'. Então, número 1, determine, né, y'. Podemos usar qualquer um dos dois, mas prefiro usar esse. Então, como fazemos? Vamos derivando, certo? Derivada de x ao quadrado é 2x, mais... Aí, como nós queremos o y', toda vez que derivarmos o y, nós colocamos o y', simplesmente, tá bom? Então, derivada de y ao quadrado é 2y vezes y'. Simplesmente isso. Igual, derivada de 4, é uma constante, né? Derivada de uma constante é 0. Agora, nós iremos isolar o y'. Então, vai ficar 2y, y' é igual. Vamos passar o 2x para lá, vai ficar menos 2x, certo? Y'. Então, fica y' é igual a menos 2x sobre... O 2y está multiplicando, então ele passa para cá, dividindo. Então, isso é a mesma coisa aqui, né? Vamos cortar o 2 com o 2, simplificando. Então, fica igual a menos x sobre y, certo? Agora, vamos fazer a mesma função, vamos derivar a mesma função, mas com relação a x. O x', vamos querer o x'. Então, quando formos derivar o x, vamos colocar x', certo? Então, derivada de x ao quadrado é 2x, vezes x', porque agora queremos o x', mais derivada de y ao quadrado é 2y, não derivamos nem o x, por isso não tem x', que é igual a derivada de 4, que é uma constante, então é 0. Então, é a mesma coisa, vamos isolar o x', tá bom? Então, fica 2x, x' é igual 2y, vamos passar para lá, é negativo, né? Então, vai ficar x' é igual a menos 2y sobre 2x. Então, y', vamos simplificar aqui, né? Vamos cortar o 2 com 2. Então, vai ficar menos y sobre x, certo? Questão 2. Determine o y', né, dessas funções aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui, nós temos uma multiplicação, certo? Então, vamos aqui do lado. Temos x e y ao quadrado, certo? Ou seja, mesma coisa que u e v. Então, para derivarmos isso aqui, fica u' vezes v, mais u vezes v', certo? Então, a derivada de x primeiro, que é 1, vezes o v conservado, mais o u conservado, vezes a derivada de v, que é 2y. No caso, como queremos o y', toda vez que derivarmos o y, vamos colocar o quê? Y', certo? Então, vamos resolver aqui. Então, u' vezes v mais u vezes v'. Então, esse aqui é o u e esse aqui é o v. U', que é o u1, né? Vezes v, conservado, mais o u vezes v'. Certo? Derivamos o y, então vamos colocar o y'. Mais a derivada de 2y elevado a 3 fica 6y elevado a 2. Derivamos o y, então vamos colocar y', que é igual a derivada de x, que é 1, menos derivada de 2y é 2. Então, derivamos o y, vamos colocar o quê?
y', certo? Agora, tudo que for com y', passamos para cá da igualdade, e tudo que não for, passamos para lá da igualdade, tá bom? Então, vai ficar essa parte aqui, essa e essa, do lado esquerdo da igualdade e o restante do lado de lá. Então, vai ficar 2xy, y', é a mesma coisa, tá? Só que eu passei o 2 aqui pra frente para ficar organizado. Mais 6y², y'. Esse termo tá negativo, passa para lá, positivo, né? Mais 2y', que é igual a 1 aqui, ó, que já tá desse lado. E o y² aqui. 1 vezes y² é y². Então, ele tá positivo, ele passa para cá, negativo, tá bom? Agora, vamos ter que colocar o y' em evidência. Então, vamos colocar ele aqui em evidência, certo? Abre parênteses. Então, colocando ele em evidência, vai ficar 2xy, né? Mais 6y², mais 2, que é igual a 1 menos y². Agora, isolando o y', vamos passar tudo isso aqui dividindo, né? Então, vai ficar y' é igual a 1 menos y² dividido por isso aqui tudo, que é o 2xy mais 6y² mais 2, certo? Segunda função que nós iremos resolver. No caso, nós ainda queremos o y', tá bom? Ok. Então, primeiro, vamos derivar esse termo aqui. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Então, esse aqui é o u e esse segundo aqui é o v. Então, fica u', ou seja, derivada de x², 2x, u' vezes v, mais o u vezes v'. No caso, derivada de y é 1, e como derivamos o y, vamos colocar y', mais a derivada de 4x², que é 8x, mais a derivada de 3x, que é 3, e a derivada de menos 2y é menos 2. Como derivamos o y, vamos colocar o quê? O y', que é igual a 0. Então, relembrando, como queremos y', toda vez que derivarmos o y, vamos colocar y', simplesmente. Se fôssemos querer, ao invés do y', queremos o x', toda vez que derivarmos o x, iríamos colocar o x', tá bom? Então, tudo que for y' de cada igualdade, tudo que não tiver, para lá da igualdade. Então, eu gosto sempre de riscar o que tem primeiro. Então, esse tem e esse aqui tem. O restante não tem, vai para lá. Então, vai ficar x² y' menos 2y'. E o restante que não tem vai para lá. O 2x está positivo, passa para lá, negativo. 2xy, né? O 8x está positivo, passa para lá, negativo, né? Então, menos 8x. E o 3 está positivo, passa para cá, negativo. Agora, vamos colocar o y' em evidência. Então, y', então vai ficar 2x menos 2, que é igual a menos 2xy menos 8x menos 3. E agora, para isolar, vamos passar, já que isso aqui está multiplicando, né? Isso aqui vai passar para lá, dividindo. Então, vai ficar y' é igual a tudo que está de lá, dividido por isso tudo aqui. E para finalizarmos, o último exemplo. Então, aqui temos a multiplicação. Vamos dividir ela aqui. Então, esse primeiro termo aqui é o u e esse segundo aqui é o v.
Então, fica U' vezes V mais U vezes V'. Então, U' fica 2, U' vezes V, né? Mais o U vezes V'. No caso, derivada de y ao quadrado é 2y. Como derivamos o y, vamos colocar o quê? Y'. Mais, derivada de 2y ao quadrado é 4y. Como derivamos o y, vamos colocar o y'. Mais, derivada de 4x é 4. E derivada de menos 3y é menos 3. Derivamos o y, então fica y'. Igual a 0. Então, a mesma coisa. Sublinhar o que está com y'. Fica de cada igualdade. E o que não tiver, fica de lá. Então, vai ficar 2 vezes 2 é 4, né? Então, 4, xy, y', mais 4y, y', e menos 3y', que é igual. O 2y ao quadrado tá positivo, passa para cá negativo. E o 4 aqui, ó, que tá positivo, passa para cá negativo. Agora, vamos colocar o y' em evidência. E agora, vamos isolar o y' passando isso tudo aqui dividindo. Então, y' é igual a menos y ao quadrado menos 4 sobre isso tudo aqui entre parênteses. 4yx mais 4y menos 3, ok?